Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Estamos aqui, não vou dizer para mais uma aula, né? Vou dizer que possivelmente é a nossa última aula da escola bíblica, né, de quinta-feira. Porque graças a Deus, acredito que possivelmente próxima quinta estaremos juntamente aí, não mais online, mas presencial, interagindo, né? O professor com o aluno com o professor, para assim, graças a Deus, essa pandemia ela já cessou, né? Bastante, ainda tem vários casos, mas graças a Deus ela vem passando, né? Diminuindo e as autoridades liberaram. E se Deus quiser, quinta-feira estaremos juntos, irmãos, estudando, aprendendo da palavra de Deus, como os bons e velhos tempos, né? Presencialmente, em nome de Jesus. Então, estamos aqui para fazer essa última aula, no vídeo aula, né? E trazendo um ótimo tema, como essa série de aulas foi muito boa para nós, né? Que é a carta de Tiago, uma carta maravilhosa que fala sobre os problemas a qual passamos, provações, fala sobre a nossa língua, fala sobre a autoconfiança, fala de o homem, de que maneira o homem deve se comportar em diversas áreas de sua vida, né? E hoje daremos a aula de número 14, que fala sobre a condenação aos ricos e gananciosos. É um tema muito importante esse, porque eu já ministrei até uma aula sobre finanças na nossa igreja, e você vê que isso é um tema muito importante, porque como um crente ele lidar com o seu dinheiro, de que forma ele consegue esse dinheiro, de que forma ele usa esse dinheiro em sua vida, né? E é um tema muito importante, irmãos, e traz como um texto básico da lição Tiago capítulo 5, verso do 1 ao 6. Mas vamos ler aqui apenas o verso de número 4, que é o versículo chave de nossa lição de hoje, que diz: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Tiago capítulo 5, verso 4. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Irmãos, nós vimos que Tiago, ele começa a mostrar o perigo de nós conseguir a nossa renda, né? Um meio de tomar vantagem do outro, né? Ou um meio de corrupção, vou dizer assim, né? Apesar que isso é um tema muito bom para os brasileiros, né? Como diz o nosso irmão Samuel, né? Sempre em nossa igreja, é o maldito jeitinho brasileiro, né? Esse jeitinho brasileiro é muito complicado, pois nosso país ele é afundado em corrupção e até parece que eu sempre comento, parece que os brasileiros é ensinado a tomar vantagem do outro desde o berço, né? E é muito bom essa aula para que, como o cristão ele vem se comportando com suas finanças, como o cristão ele vem obtendo as suas finanças e de que maneira ele tem usado, da maneira fiel a Deus, da maneira correta. E isso é muito bom a gente estudar, né? Porque Tiago ele vai abrir os nossos olhos diante da riqueza e diante da pobreza. Tiago ele vai nos ensinar qual o papel da igreja, qual o papel dos cristãos nesse quesito que fala sobre as riquezas, que fala sobre a pobreza e que fala sobre a corrupção, de que maneira estamos ganhando o nosso dinheiro, né? Amém, irmãos? Então, trazendo aqui como tópico 1, nós vimos aqui o perigo da riqueza, né? Qual o perigo da mal riqueza? Vamos ver agora. No ponto 1. A Bíblia condena a riqueza adquirida através de corrupção e exploração e desonestidade. Nós vimos que é bem complicado esse tema sobre corrupção, principalmente para nós brasileiros, né?
que é acostumado a tomar vantagem sobre tudo, né? Mas vamos ver aqui de que maneira Tiago, perdão, nos instrui a ter uma riqueza que possamos dizer abençoada, né? Temos notícia de pessoas que eram ricas e ao mesmo tempo abençoadas por Deus. Nós temos vários exemplos nas Escrituras Sagradas, de Gênesis e Apocalipse, de pessoas que eram honestas e conseguiram viver bem com a sua riqueza, né? Jó, Abraão, Jacó e etc. Foram homens que foram bem, foram ricos, né? Mas souberam, perdão, usar as suas riquezas de maneira correta e honesta diante de Deus. Eles enriqueceram enquanto serviam ao Senhor e não usaram de corrupção para tal. Aos seus amados, Deus dá, é como está escrito no Salmo capítulo 127, verso 2. Deus dá aos seus amados os que necessitam enquanto dormem, né? Deus dá aos que necessitam enquanto dormem. Então, se você deposita a sua confiança em Deus, você ali mesmo, enquanto dorme, Deus está guardando a sua casa, Deus está guardando as suas finanças, Deus está tomando conta de suas necessidades. Mas quando queremos procurar um jeito, o nosso jeito, né, de resolver nossos problemas, esquecendo Deus, escanteando Deus ou até passando por cima de seus estatutos, nós vamos ver aqui o que acontece, né, com eles. Deus ele pesou a mão sobre todo o Israel por causa da ganância e avareza de Acã. Quem errou? Acã. Mas quem pagou foi todo o povo que estava ali, estava pagando por causa da avareza dos hebreus que estavam ali, né? Que está escrito em Josué, verso 7. A ganância de Acã fez com que Deus pesasse a mão sobre aquele povo, né? Geazi também, ele usou de avareza, de esperteza, né? Apesar de negou o conselho do seu servo, mas ainda assim por vontade própria foi e agiu de acordo contra a vontade de Deus. E o que aconteceu com ele? Deus enviou lepra sobre ele, Deus pesou a mão também sobre ele, né? É muito importante, irmãos, a gente seguir um conselho, seguir um estatuto de Deus, uma ordem. Quando você começa a tentar se sobrepor sobre essa ordem, nós sabemos que os frutos que iremos colher não vão ser bons, não. Vai pesar lá na frente. Tiago condena esses que se enriqueceram por causa da corrupção. No verso 2, Tiago 5, verso 2. Retendo o salário dos seus trabalhadores. E no Antigo Testamento regulava as leis trabalhistas e proibia o pagamento injusto e a opressão. Não podia haver retenção do salário, né? Como eu falei, a corrupção nós como igreja do Senhor devemos bater mais nessa tecla sobre finanças, sobre contribuições, sobre administrar nossas finanças, né? Porque muitos cristãos não administram as suas finanças de maneira correta, né? Muitos cristãos, quando ele tem a oportunidade de tomar vantagem sobre algo, ele ainda pensa duas vezes. E muitos caem e tentam, é só um pouquinho aqui, é só um pouquinho ali. E nesse pouquinho, o fruto que você vai colher não vai ser bom. Então, tente seguir a Bíblia, é uma regra de fé, né? Não só regra de fé, mas ela é uma regra de fé e prática. Não adianta você só apenas acreditar e não praticar, né? Não vai ter benefício nenhum. Então vimos que no ponto 1 há um perigo extremo quando temos as nossas riquezas de maneira errada, né? De maneira corrupta. Mas nós vimos também que se formos fiéis ao Senhor, nós iremos ter nossas necessidades supridas. Amém? Ponto 2. O salvo não deve enriquecer de maneira fraudulenta, como roubo, furto, né, etc. Nem de maneira fácil, como jogo, aposta ou loteria, né? Há aquele ditado que tudo que vem fácil vai fácil. Às vezes a gente deposita nossa confiança em um jogo, deposita nossa confiança em uma aposta, né? Querendo algo ali na hora, né? De repente. Ou seja, tirando
a confiança de Deus, né? Tirando a dependência de Deus e colocando a dependência em um objeto, em uma aposta, né? Digamos assim. E a ordem bíblica, ela é clara, né? Que devemos trabalhar honestamente e viver desse trabalho honesto, viver desse suor do nosso rosto, né? Como está escrito em Gênesis capítulo 3, do verso 17 ao 19. Eu até falei também em uma de minhas aulas que, como está escrito lá, não tem para onde correr. Em fadigas viverás toda a tua vida, do suor do teu rosto comerás. Ou seja, um trabalho para o cristão é eminente na sua vida. Não tem como você conseguir algo na sua vida querendo criar atalhos, né? Esses atalhos, geralmente, se você pensa que vai encurtar aquele percurso, né? Mas esse encurtamento vai levar você a lugares que não vão ser bons, né? Não vão ser tão proveitosos para você. Às vezes esse atalho pode deixar você mais longe do que quem fez todo o percurso de maneira correta, né? É como um desenho de Corrida Maluca, né? Não sei se alguém de vocês já assistiram Corrida Maluca. E nós vimos que Dick Vigarista muitas vezes é o vilão do desenho. E muitas vezes ele está na frente. Ele poderia simplesmente ganhar a corrida, né? Mas Dick Vigarista nunca ganha essa corrida, né? Mas por que ele sempre perde a corrida? Porque ele perde o seu tempo querendo atrasar, fazer armadilha para os outros, para os demais, né? Em vez de ele tentar fazer a sua corrida honestamente, mas ele sempre perde tempo para atrasar os outros, para fazer com que os outros saiam da corrida, mas termina ele se prejudicando nas suas próprias armadilhas, né? E termina sempre ficando para trás. Amém, irmãos? Então que essa ilustração a qual eu dei aqui agora sirva para a sua vida. Se você está percorrendo o caminho, persista, não desista, né? Não perca tempo querendo colocar os outros para baixo ou para trás, querendo sobressair por ele, né? Porque o caminho, o fruto lá na frente não vai ser muito legal, né? Como eu falei. Então, devemos pagar as nossas contas, devemos fazer o máximo para estar na lei, enquadrado na lei dos homens, né? Não com em momentos difíceis iremos passar em nossa vida apertos, atrasos, mas devemos sempre que isso possa nos incomodar e tentar buscar estar sempre firmado na lei dos homens, para assim também estar enquadrado na lei de Deus, amém? Devemos confiar que Deus ele vai suprir cada uma de nossas necessidades, como está escrito em Filipenses capítulo 4 verso 19, irmãos. Então, não tente sobressair sobre alguém, não tente roubar ou furtar, vou dizer assim, né, o outro para conseguir algo. Vá, seja fiel, deposita sua confiança em Deus e pode ter certeza que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Amém? Ponto 3. Devemos tomar cuidado com o desejo de ficar ricos, mesmo que de forma honesta, visto que o dinheiro ele é neutro e pode se tornar o seu senhor e não o seu servo, né? Ou seja, você tem que ter cuidado. Jesus ele fala de um perigo de colocar o coração na riqueza, né? Jesus ele fala de que com o seu coração focado na riqueza, aquele amor, aquela obsessão pelo dinheiro, você pode esquecer o Deus verdadeiro, né? O seu Deus ele passa a ser aquele dinheiro, a sua confiança está naquela finança guardada, naquele, não, mas se acontecer algo comigo, eu tenho um dinheiro guardado, né? Se acontecer algo comigo, eu tenho aquele objeto, eu posso vender. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se acontecer alguma coisa com você, você tem Deus na sua vida. É essa a verdadeira riqueza que devemos ter em nossas vidas. Deus nas nossas vidas. Ou seja, se acontecer um acidente no meio do percurso, não é o dinheiro que eu tenho guardado que vai me deixar tranquilo. É Deus sendo a minha rocha, Jesus sendo o Salvador da minha vida, sendo o meu Senhor. É Ele que vai ser a minha confiança. Amém? Então devemos buscar primeiro lugar, como está escrito em Mateus 6, capítulo 24. Devemos buscar primeiro lugar a Deus e a sua justiça, sem duvidar, né? Não adianta duvidar.
porque Deus ele é um Deus de providências, ele é um Deus que ele toma conta de nossas necessidades, né? Às vezes confundimos necessidades com desejos. Desejos é com ele, né? Nem sempre ele vai lhe conceder, mas necessidade você pode ter certeza, né, que Deus ele vai suprir as suas necessidades, né? Necessidades, dando um exemplo aqui, entra como roupas, como comida, né? Ele não vai deixar um justo mendigar um pão, né? Bota isso na sua cabeça, um justo. É bom lembrar, no entanto, que não é pecado ganhar dinheiro, né? Às vezes e ficar rico. Não é pecado isso. Às vezes a gente condena muito, a gente critica muito também quem é rico ou quem tem uma vida tranquila, né? A gente começa a sentir uma certa inveja, um certo ciúme, mas não tem nenhum problema com isso, né? O problema tá de que maneira você rico, né? Você bem de vida vai administrar as suas finanças, vai usar as suas finanças. Então parece que este princípio que Paulo ensinou, ele disse em 1 Coríntios capítulo 7, verso 21, que se um escravo ele tiver a oportunidade de tornar-se livre, então ele não perca essa oportunidade, né? O que se requer, no entanto, é uma disposição mental e espiritual, não de tornar servo da riqueza. Ou seja, se você tem a oportunidade de ser livre, seja livre. Não fique preso ao dinheiro, não fique preso aos seus bens, né? Seja liberto, né? Há um teólogo peruano, Pedro Arana, ele nos adverte que há um risco, uma crise de ansiedade, se a gente começar a comparar, se a gente começar a olhar o mundo, começar a gente ver, como a gente sempre fala, né? Dizer, rapaz, aquele rapaz ali vive uma vida errada, corrupta, fazendo coisas que desagradam a Deus, mas conseguem tudo fácil, ganha isso, tem dinheiro, e às vezes dá uma certa inveja de você. E se você começar a se comparar a sua vida, que é honesta, fiel a Deus, e às vezes anda devagar, nós podemos ter, segundo o teólogo, uma crise de ansiedade, né? Uma crise vou dizer assim, de achar que a sua vida é pior do que a dele, mas não. Pelo contrário, devemos nos comparar não com o mundo, mas sim com Cristo, né? Nós morremos para o mundo. O final deles é com Deus. Deus ele vai tomar conta de cada um. Você tem que pensar na sua vida futura e não agora, né? Devemos se comparar a Cristo. Cristo ele era rico. Cristo ele nunca, como diz Augusto Cury, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grande os pequenos. Então, devemos não se comparar com o mundo. Devemos olhar para o nosso alvo, que é Jesus Cristo, que sendo totalmente rico, abriu mão de sua riqueza para se tornar pobre, para salvar todos nós que éramos pobres, para salvar todos nós que éramos pequenos. Devemos se colocar, né? Isso é colocar o amor, ter amor pelas almas, né? Pelos outros. Amém? Então esse foi o nosso ponto 2. Nosso ponto 3, né? Devemos ter cuidado com a nossa riqueza. E sendo rico, devemos usar de maneira certa, correta, nossas riquezas. Ponto 2. Segundo ponto 2, não, segundo tópico, que diz o desafio da riqueza mal distribuída, né? Assim como devemos tomar cuidado com a forma de adquirir os bens, devemos tomar cuidado dobrado ao gastá-lo, né? Ou seja, às vezes queremos algo, às vezes planejamos algo, pegamos o dinheiro e já usamos, né? Sem consultar a Deus, sem orar, sem perguntar se realmente é aquilo que Deus quer. Isso acontece muito quando você vai fechar um negócio, uma casa, um carro, e você, pelo desejo de obter aquele bem, aquele material, você não ora a Deus, não apresenta a Deus, não coloca em panos limpos ali, se é aquilo que Deus vai querer para sua vida, né? Algumas estavam
Algumas estavam usando os seus recursos para destruir outras pessoas, né? No capítulo 5 do qual estamos lendo agora, do verso 5 ao 6, nós vimos que Tiago falou de pessoas que viviam regaladamente com os seus bens. Eles queriam destruir, usavam seus recursos em vez de conseguir algo. Para conseguir algo, destruíam outras pessoas. Um exemplo é o rei Acabe, né? Que mesmo tendo tanta terra e bens, ainda usurpou a terra do pobre Nabote e o matou, né? Como está escrito em 1 Reis 21, do 1 ao 16. O cara era muito rico, para que precisava de tanta riqueza assim? Ele já tinha bastante, suficiente, mas ele usou, né? Usurpou da terra de um cara pobre chamado Nabote e o matou, né? Ou seja, a ganância pelo dinheiro, né? Jesus também nos fala também de um homem que não repartia, não dava nada a ninguém, mesmo tendo seu celeiro transbordando. Ele se regalava de suas riquezas e colocava nela todo o seu prazer. Jesus a esse cara chamou de louco, né? Porque nós vamos ver lá na frente como iremos ganhar uma riqueza vitalícia, né? Não essa a qual o homem tem aqui e mesmo assim guardava para si, porque um dia iremos acabar a nossa vida e isso tudo a qual amamos, a qual somos obcecados, irá ficar para trás. Então devemos ter totalmente cuidado nessa mal distribuição de nossas riquezas. Paulo ele alerta os crentes ricos que não depositem a sua confiança na riqueza que é instável. Pelo contrário, devemos ser generosos, repartir esses bens temporários que possuímos. O empenho maior de nossas vidas, irmãos, de nossas riquezas e nossos bens, nosso vigor mesmo físico, né? Devemos ser para exaltar, né, o próximo, edificar as almas que estão aí perdidas. Eu posso usar os meus bens também para ajudar um pobre. Eu posso usar meu vigor físico ali para ajudar um irmão que está precisando de um trabalho ali, alguma coisa, uma força, né? Eu estou aqui para ajudar. É ajudando que iremos crescer, né? É ajudando que iremos juntar tesouros no céu. É isso que eu quero falar, que eu ia falar. Como costumo dizer, né, no BMC, Banco Mundial do Céu, né? Não devemos juntar riqueza, aqui, abraçar essas riquezas, seus bens, e ser obcecado, porque aqui, como eu falei, isso vai ficar tudo para trás, isso tudo é passageiro, mas devemos depositar nossa confiança, né, em Deus e devemos usar as nossas finanças para edificar a vida de alguém, para ajudar um necessitado. Você tem boa saúde, você pode evangelizar, você pode estar dando uma força ao irmão, como eu falei. E isso você vai. O seu trabalho nunca será em vão. Você está sempre contribuindo, sempre ajuntando tesouros no céu. Ali, irmão, será vitalício, a moeda vitalícia. Ela nunca vai sair, nunca vai perder o seu valor, né? Nunca vai sair de circulação. Vamos ver o que diz na linguagem de hoje, atualizada, essa passagem. Mateus 6, capítulo 19 e 21. Que na nova tradução na linguagem de hoje está escrito assim: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e as ferrugens destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruí-la, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Checkmate. Ou seja, se meu coração está voltado para ajudar um necessitado, ajudar um irmão, fazer a obra do Senhor, meu coração estará ligado no céu, nas riquezas do céu. Meu coração vai estar aqui. E se meu coração estiver nessas obras, essas obras serão contabilizadas nesse banco mundial do céu, né? Para o nosso galardão. Amém, irmãos?
Então devemos fazer de tudo para aplicar nossas finanças, nossa distribuição de nossos bens, de nossa força física para a obra, para a glória, para o serviço e ordem do Senhor. Amém? Então, tópico 3, irmãos, essa lição é pequena, né? Vamos tentar aproveitar o máximo que temos aqui e que possamos aplicar em nossas vidas, né? Como eu falei, a Bíblia é um livro de regra, é o nosso manual de regra e prática, né? Não é só a gente crer, né? É uma regra, acreditar, fé e prática. Você tem que praticá-la em sua vida. Então, no tópico 3 nós vimos no tópico um perigo da riqueza, né? No 2 nós vimos o desafio de como devemos distribuir essas riquezas. E no ponto 3 nós vamos ver agora o resultado da riqueza não consagrada. Amém? A riqueza mal adquirida, mal distribuída e mal consagrada produz resultados indesejáveis para nós. O que eu falei do que você vai colher não será muito bom, né? Vamos ver o que isso pode acontecer, né? Primeiro, a distribuição da riqueza. A destruição da riqueza, perdão. Isso pode ser uma destruição na sua vida. A traça, ela só vai comer o que não está à disposição do Senhor. E a ferrugem também irá destruir. Mas Jesus já tinha dito que os que ajuntam tesouros no céu que ajuntam os tesouros na terra serão decepcionados. Ou seja, nós vimos que aqui na terra, nós vimos que as coisas que não são do Senhor, o que acontece? A traça irá consumir, a ferrugem irá destruir, e se continuarmos ainda assim insistindo para juntar tesouros na terra, iremos nos decepcionar. Nós só vimos, irmãos, aí quando fala de dinheiro, o negócio é sério, viu? Quando partiu para dinheiro, nós vimos que não tem família, não tem nada mais, é uma coisa muito complicada, principalmente quando existem casas de herdeiro, né? Você vê que quando um pai, uma mãe morre e começa aquela briga, irmão que você nunca viu na sua vida, aparece do nada, aparece irmão, aparece irmã, epa, isso aqui é meu, eu tenho um par também, bora vender, eu quero isso aqui, aparece logo. Ou seja, com dinheiro não tem brincadeira, né? Você vê que quando juntamos tesouros na terra, nosso coração tá aqui na terra, é briga, só coisas que levam a entristecer os nossos corações, né? Por isso que Jesus disse que iremos ser decepcionados juntando tesouro na terra. Agora, se você é um mordomo, como foi falado, como foi já ensinado várias vezes em nossa igreja, se você é um mordomo, você tem um senhor. E quem é o senhor da sua vida? Logicamente, se você é um cristão, será Jesus, será Deus, o Senhor da sua vida. E se você é um senhor da sua, e se Deus é o Senhor da sua vida, você é um mordomo posto para servi-lo, ou seja, tudo o que você tem, tudo o que você está ali tomando conta não é seu, é do Senhor. Suas finanças, sua casa, seu carro, seus bens, seus filhos, sua família, tudo é do Senhor, porque você é um mordomo, você está aqui para administrar. E Deus, ele quer colocar e Deus quer colocar os seus bens, né? Tudo que é dele, nas mãos de um ótimo administrador. Então Deus confiou a você esse ótimo administrador. Então, muitas vezes o problema é que nós queremos que Deus seja Senhor de tudo em nossas vidas, de casa, de trabalho, de segurança domiciliar da sua casa, mas quando se trata do dinheiro, como já foi falado também em várias aulas em nossa igreja, o dinheiro, quando Deus, epa, você bota a mão na carteira e diz, não, aqui é meu, aqui eu vou. Você não deixa o Senhor Jesus ser o Senhor também de sua carteira, de sua conta, de seu banco. Ou seja, você
quando se trata de dinheiro, como eu falei aqui no começo, você quer ter um certo controle, um certo domínio e retranca, né, ali, ou seja, quer administrar da maneira que você acha que tem que administrar. E não lança sobre o Senhor a sua confiança, não lança sobre o Senhor a maneira certa de conduzi-la, né? Então, se você é servo, se você é um mordomo, o Senhor Jesus também ele é Senhor das suas finanças. Tome cuidado com isso. 2. Nós vimos aqui o verso 1, né? Que ele deve ser decepcionado. 2. Isso irá resultar numa destruição futura. Tiago capítulo 5, do verso 3 e 4. O dinheiro como instrumento de opressão há de se voltar contra o que oprime, né? É o que eu digo, é o que Jesus falou com Pedro. Pedro, cuidado. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, há de se voltar contra o que oprime. As riquezas mal adquiridas e mal administradas devorarão como um fogo a carne dos que nelas confiam. Parece uma alusão, isso aqui, ao inferno permanente, ou seja, ao inferno eterno, né? Cuidado que essas pessoas que confiam demais no seu dinheiro, ela será destruída e ali não tem mais chance, acabou-se. Você tem a oportunidade de administrar agora. É como uma empresa que estava com tudo em alta ali, estava com tudo indo bem, mas de repente começou a se corromper, né? Começou a depositar confiança apenas em si, a sua autoconfiança fez com que ele fosse destruído e a empresa faliu. Depois da empresa falir, não tem mais como se levantar. Ou seja, você estava com a oportunidade de crescer, de progredir cada vez mais, mas deixou que a autoconfiança o destruísse. É essa alusão aqui, o que o nosso apóstolo Tiago está falando. E, ou seja, a empresa falida aqui é a sua vida. Se a sua vida chegar a ser falida ali, se você acabar, a sua vida foi embora e você teve os anos que você viveu aqui na Terra foi na sua autoconfiança sem deixar que o Senhor fosse Deus da sua vida, essa queda possa ser que não tenha mais volta. Então devemos ter muito cuidado, irmãos, com isso. Devemos ter muito cuidado porque o inferno ele é real, você acreditando ou não. Devemos ter cuidado porque o problema todinho de nós vivemos, caímos nessa degradação, é viver uma vida eterna longe do Senhor. E não há nada pior do que isso, né? Então você tem a oportunidade de fazer com que sua vida seja edificada e cada vez mais, uma vez que você obedece ao Senhor e deixa que Ele conduza a sua vida. Amém? Administre o mordomo, né? Que tudo te irá bem. Ninguém. Olha, estamos ajuntando. Você sendo um ótimo mordomo a Deus, você irá juntar um tesouro no céu. E ajuntando lá, irmãos, ninguém poderá tirar. Está tudo escritozinho ali nos livros. O seu empenho, todo o seu trabalho está lá guardado. E lá nenhum ladrão vai arrombar, nenhuma traça vai chegar, não, para consumir, não. Vai estar guardado e ali esse dinheiro nunca perderá o valor. É o que Paulo fala, né? O trabalho de vocês de maneira alguma será em vão. Então, vamos fazer de tudo, irmãos, para juntar esse tesouro no céu, para que de lá jamais ele saia, lá ele permanecerá eternamente. E isso só será para você ganhar cada vez mais um maior galardão, amém, irmãos? Se para alguns o dinheiro se torna um momento, para os que confiam no Senhor, guarda essa frase. Se para alguns o dinheiro se torna um momento, para os que confiam no Senhor é um instrumento ao seu serviço, né? E esse instrumento para o seu serviço nunca mais será desfeito. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós vimos o perigo e nós vimos o quão devemos ter cuidado com nossas finanças, porque o final dela pode ser chegar a uma falência que não tenha mais volta, né?
que nós, irmãos, juntamente, como corpo de Cristo, possamos deixar Jesus ser a cabeça e juntamente com os irmãos possamos fazer de tudo para que, se cairmos, agarrarmos ali em uns aos outros para que possamos ser levantados, para que a gente possa juntamente juntar tesouros nos céus e que um dia estaremos lá, sendo beneficiado por esse tesouro a qual estamos juntando aqui agora. Esses frutos serão eternos, irmãos. A Bíblia fala muito de dinheiro, são 125 vezes. De ouro, ela fala 466 vezes. E da prata, ela fala 296 vezes. Segundo ela, o dinheiro não é bom nem ruim, ele é neutro. O que torna bom ou mal é a maneira como obtemos e como usamos. Ele pode ser uma bênção, como 2 Coríntios 9, 11 e 12 fala, ou uma maldição, como fala em 1 Timóteo 6 e 10. Então, irmãos, a finança, você ter uma vida ali boa, sem provações aí, ela pode ser bênção na sua vida. Mas se estiver sendo usada de maneira errada, ela pode ser uma maldição, a qual não pode ter volta, como eu falei. Então, que cada um de nós, irmãos, consagre primeiramente a nossa vida ao Senhor e depois os recursos a qual Deus nos dá. Porque tudo que você tem é porque Deus lhe deu. E você tem como por obrigação agradecer, retribuir ao Senhor, né? Que possamos lembrar sempre que o nosso valor não depende do que temos. O valor que que você vai adquirir, é o que você é, não o que você tem. Então, consagre ao Senhor toda a sua vida, deixe que Ele conduza, obedeça aos seus estatutos, porque isso irá produzir frutos, isso irá juntar tesouros e frutos que jamais serão destruídos, que lá na frente você irá poder gozar eternamente de todos esses benefícios. Amém, irmãos? Essa é a nossa lição de hoje. Que os amados irmãos possam estar firmados nessa palavra, nesses estudos, nesses ensinos, que possam aplicar em tua vida. Amém? Que Deus lhe abençoe a nossa vida, as nossas vidas, a cada um de nós, a tua casa. E que, se Deus quiser, irmãos, estaremos presentes, tirando dúvidas, orando juntamente, lendo e aprendendo juntamente uns com os outros, para que, como está escrito, né, Paulo deixou escrito, para que possamos chegar numa estatura de varão perfeito. Amém? Tenha fé em Deus, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.